No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, 21 de julho de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos que têm orado pelo nosso ministério, que é o ministério do Senhor Jesus, que confiou em nós, a palavra da reconciliação. Reconciliar, Nós recebemos essa missão e fazemos, o que conseguimos fazer, Pregar essa palavra, o que nós fomos chamados, e agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida, porque sozinho também a gente não consegue. Nós estamos ainda trabalhando na produção de uma nova tiragem. Parece até algo simples imprimir um livro e publicar um livro e etc., mas tem todo o trabalho, de escrever, de corrigir, enfim, de pagar, porque as coisas não vêm de graça, tudo nós dependemos do dinheiro, pelo menos enquanto estivermos neste projeto, nesta fase. No futuro, com Cristo, não vamos precisar de nada disso, mas por enquanto a gente precisa. E você pode adquirir um livro, um único livro, por apenas R$ 29,90, nesta pré-venda do livro da Unicidade de Deus Forte, para nos ajudar a evangelizar esse Brasil com a mensagem da verdade. É isso que as pessoas precisam ouvir. As pessoas não precisam ouvir que vão ganhar um carro novo, que Deus vai curar suas feridas, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, Sair por aí prometendo um monte de coisas que essas coisas, como disse o Senhor lá em Mateus 6,33, vêm por acréscimo, Elas vêm, são acrescidas, acrescentadas na vida daqueles que o conhecem, que o buscam. Por isso ele recomenda, Buscai primeiramente o reino de Deus. A mensagem principal do reino é que o nosso Deus esteve aqui. Nosso Deus esteve aqui. Pagou o sacrifício por nós, nos comprou, nos resgatou com seu próprio sangue, segundo Atos 20, 28. Olha que interessante essa passagem aqui, preste bem atenção. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Jesus entrou em Jerusalém e a cidade E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Mateus 21, do 10 ao 16. Nós falávamos ontem na aula sobre precisamente esta passagem, que é mais uma de inúmeras passagens que nos ajudam a identificar o nosso Deus, Jesus, como o nosso Deus. Porque o templo, como eu disse ontem na nossa aula de sociologia, já tinha perdido a razão de ser há muito tempo. O projeto inicial para que o templo fosse, pelo qual foi feito, tinha perdido a razão de ser. Correto? E como que era um templo, era um negócio extremamente seguro, Havia uma guarda principal lá, haviam guardas, uma segurança específica só para o templo. Ou seja, o Império Romano, a pedido das autoridades de Israel, devido a ser um lugar mais visado, um ponto turístico que recebia
israelitas de todas as partes do mundo tinha a sua segurança. Por quê? Porque as ofertas eram entregues pessoalmente, e muitas dessas ofertas eram moedas de ouro, moedas de prata, utensílios que haviam valiosíssimos no templo. Então Herodes tinha, né, o Império Romano, né, tinha separado guardas específicos. O templo era um dos lugares mais armados, vigiados, porque era muita grana que entrava ali naquele lugar. Além disso, tinha os camaradas que tinham ponto de câmbio, porque no templo, nós falávamos ontem, não podia aceitar dinheiro pagão, dinheiro romano, dinheiro normal. Eles tinham que, antes de entrar no templo, fazer o câmbio. O que é o câmbio? Aquelas casas que trocam dinheiro, como temos hoje, né? As casas de câmbio, que troca dólar por real, por euro, por tudo quanto é moeda do mundo. Lá tinha também, porque recebia viajante de todas as partes. Quem chegava com dinheiro da Grécia, com dinheiro de tudo quanto é lugar, via lá trocar pelo dinheiro do templo, moedas específicas para serem usadas no templo. Até isso havia. Inclusive, recentemente já lançaram a moeda do templo. As moedas com cara do Trump, com o rosto do Trump, com o rosto disso, outro aqui, já tem as moedas do novo templo, já estão feitas as moedinhas já para não aceitar dinheiro de fora, tá? Você não acha que vai chegar lá em Jerusalém e vai entrar no templo com a grana que você levar no bolso. Pode tratar de trocar lá. Quem pretende ir em Israel aí, pois é, prepara o bolso para trocar pelas moedas do templo, para você tomar um café lá dentro do templo. Então, para eles comprar, então havia um negócio, toda uma estrutura. Aí pensa você uma coisa que é a seguinte, pensa você, o templo com toda aquela segurança, com toda aquela estrutura, me entra um homem comum, abre aspas, né? Me entra um homem lá e joga tudo para cima. E ninguém prende ele. Ninguém prende esse camarada, não? Para averiguar. Como é que é isso? Como é que ele entra no templo? Já parou para pensar nesse lado da história, que talvez você não refletiu? Entra no lugar mais vigiado do país, o lugar mais seguro do país. Ele entra lá, joga todas aquelas mesas para cima, quebra o pau, mete o chicote nos caras que estavam trabalhando. Abre aspas aqui, nos vendedores, né? Vai lá e mete o chicote, machuca, bota para fora, joga as moedas para cima. Ninguém faz isso nem numa igreja. Que você fazia isso, por exemplo, você entra numa Universal, faz um negócio desse, você entra na igreja do Malafaia, você consegue fazer um negócio desse? Chegar lá com uma fúria, porque dá vontade às vezes, né? Chega lá e mete a marreta e taca e vai quebrar tudo, vai botar todo mundo para fora. Como é que... Você, no mínimo, vai ter um segurança lá que vai abater você se continuar matando todo mundo, né? Batendo, pelo menos você vai preso. Vai preso, vai ficar um bom tempo na cadeia e dificilmente você vai sair de lá. A menos que esse tenha muita autoridade para fazer o que ele fez. A menos que ele seja alguém, como diz a palavra, ele falava como quem tem autoridade. Mandaram pregar ele, prendê-lo. Se eu não me engano, em João 7, manda prender. Esses mesmos caras mandam, vai lá, onde ele estiver, envia 2 soldados desses lá do templo e prende ele, traz ele aqui. E os camaradas chegaram, foram assistir a palavra, ficaram impactados com a palavra, e quando volta, e aí, cadê ele? Olha, não deu para fazer o que você falou. Não deu, porque ele falava diferente, não tinha como a gente nem ousar chegar perto dele. E uma palavra que Jesus fala aqui, se você prestou atenção, no texto de Mateus 21, lá no verso 13, ele diz assim, ó: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Quem disse isso? Jeová dos Exércitos. Ele disse isso pelo intermédio do profeta Isaías. Quando Jesus cita, ele cita as escrituras para mostrar para eles. Ele cita Isaías 56, verso 7, que diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso é Jeová falando. E aquele que estava ali fazendo, tomando aquela atitude, reivindicando esse direito, era o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É Jeová dos Exércitos, reivindicando ali, olha, a minha casa
Está falando pronome possessivo, minha. Está escrito que minha casa será chamada casa de oração. Então, quando ele tomou essa atitude, o dono da casa tomou essa atitude. A casa que foi feita, tinha perdido a razão de ser, virou uma baderna, uma bagunça, mas o dono chegou para botar ordem na casa. Não é o filho do dono, é o próprio dono da casa. Chegou e falou, olha, vamos parar com essa brincadeira aqui, porque a minha casa será chamada casa de oração. O mesmo que disse lá para Samuel, né? Ou melhor, para Davi, este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre, segundo Samuel 7,13. A casa é dele, mas vocês converteram em covil de ladrões. Autoridade. Que autoridade para fazer o que ele fez? Ninguém faria. Pode ter certeza, ninguém faria. E aí, para confirmar, no verso 14, os cegos entraram lá também, que não podia, coxo, manco, não podia entrar para ser curado. Esse pessoal tinha que ficar na porta do templo, porque o templo era santo, segundo a religião, que virou a religião. E foram curados. É mudança de paradigma, muda tudo, mudança de atitude. E aí os sacerdotes foram reclamar ainda, não tiveram nem a coragem. Eles foram só chorar para Jesus. Oh, você não está vendo aí o que eles estão fazendo? Eles se maravilharam. Diz aqui, e vendo então os principais, verso 15, dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos cantando, ficaram indignados. Mas eles viram, não tinha como refutar, não tinha como contestar, porque eles estavam vendo tudo que estava sendo feito. Como é que ia prendê-lo ali? Porque não era a hora. E também não tinha autoridade para isso, porque o dono da casa estava brabo, falando. E disseram-lhe, você está ouvindo o que eles estão falando? E Jesus falou, sim, estou ouvindo. Mas está escrito, vocês nunca leram? Pela boca dos meninos e das criancinhas, eu vou tirar o meu perfeito louvor? Numa passagem só, o Senhor Jesus se identifica de fato, usando todas as referências para provar, estou aqui diante de vocês, mas não viram, não enxergaram, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Você está me entendendo? Essa é uma das passagens que você encontra nitidamente a pessoa de Jeová. Mas por que os escribas? Porque eles estavam presos na religião, porque ele estava indo na ferida, acabando com o negócio deles, acabando com a brincadeira. Eles ficaram com raiva, viram milagre, viram muita coisa, mas a dureza do vosso coração, por isso que ele fala lá no capítulo 13, né? Vou abrir minha boca, vou falar por parábolas, para que eles tendo olhos não vejam, ouvido não ouça, e com o coração se converta. Estava oculto. Por mais que ele falasse quem ele era, com as suas atitudes, citando as Escrituras o tempo inteiro, citando e provando pelas Escrituras quem ele era e quem ele é, mesmo assim não adiantou. É como aquele trinitário que ouve a gente falar, que ouve a gente pregar, que ouve a gente ensinar, mesmo assim não toma posição, não aceita. Usa grego, usa hebraico, usa aramaico, o diabo a quatro, mas não aceita. Porque o seu ego, o seu ouvido, seus olhos estão fechados. E eles não vão entender, eles não vão reconhecer. Mas bem-aventurado você que ouve aqui o Minuto da Unicidade nessa sexta-feira. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de entrar em contato com o 9898-02214, DDD 19. Fala com a Elaine, minha esposa, e adquira 5 livros, adquira 10 livros, dê esse livro de presente para alguém. Apoie esse ministério que está aqui. Não imagina eu com essa mesma intenção desses caras ganhar dinheiro e aqui vender um monte de livro, até porque se fosse fácil eu já tinha encerrado as vendas. Se fosse fácil, 1000 livros, você acha que 1000 livros é muita coisa? Teria vendido os 1000 livros. A média de ouvintes do Minuto da Unicidade, juntando tudo, dá mais ou menos aí quase isso, só de ouvintes por dia. Porque esse áudio vai para muitos grupos. O de WhatsApp, o WhatsApp viraliza. Só no YouTube deste canal tem quase 800 inscritos lá. Então, a gente não tem, eu estou falando por alto, só de pessoas que nos ouvem, são
pessoas aproximadamente por dia. Então você que está me ouvindo, se você puder dar uma oferta para esse projeto de R$10, R$5, já está ajudando. E a gente consegue rapidamente. Mas não é assim porque as pessoas não se compadecem, não se sensibilizam com esta causa. Porque o pastor Tony não é da minha igreja, porque não concordo com muitas coisas que ele fala. Mas deixa Deus te usar e a gente vai conseguir imprimir pelo menos esses 1.000 livros. Até dia 15 de setembro, a gente está na pré-venda. A partir dessa data, eu estou já falando pela fé, estipulando um prazo. Mas o quanto antes, entre em contato para que a gente possa mandar na confecção e você, ter acesso a esse material para me ajudar a evangelizar o Brasil. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Tenham um excelente dia, um excelente fim de semana. A gente volta segunda-feira com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.